Salve galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre comunicação empresarial. Continuamos com o tema comunicação externa, como a gente começou na aula passada. Hoje nós vamos avançar um pouquinho em cima dos principais canais de comunicação externa. Obviamente que vocês vão ver aqui que não há um modelo de canal, né, específico, nenhum padrão específico para comunicação externa. Existem variáveis que você vai ver nessa aula que são importantes, mas também existem, eu vou apresentar para vocês uns 6 ou 7 canais de comunicação que são os mais utilizados hoje em dia, especialmente por conta da tecnologia digital. Então, vamos lá para essa aula, uma aula rápida, uma aula gostosa, uma aula para a gente entender um pouco mais de comunicação externa e como a gente chega aos públicos lá junto à sociedade, beleza? Vamos nessa, gente. Bom, a gente começa sempre lembrando, fazendo uma recuperação conceitual, né? O que é o sistema de comunicação externa dentro da empresa? O sistema de comunicação externa tem uma responsabilidade muito específica, que é o relacionamento, que é o posicionamento da empresa junto à sociedade e, consequentemente, com a imagem que essa empresa, que essa organização passa para a sociedade em geral, né? E esse posicionamento e essa imagem precisam ter um foco na opinião pública e mais especificamente nos formadores de opinião pública, que é quem repassa as opiniões que são geradas nos grupos específicos de opinião. Então, vamos pensar sempre o seguinte: quando eu trabalho diretamente com comunicação externa, eu estou trabalhando com posicionamento. Qual a minha posição? Minha posição na sociedade hoje, enquanto empresa, enquanto organização. Eu posso ter posicionamentos sociais, políticos, econômicos. Eu vou ter que mostrar isso para as pessoas. As pessoas precisam saber qual que é esse meu posicionamento, né? A gente normalmente quer saber, a gente tem esse interesse e a gente até opta por fazer consumos muito relacionados a esses posicionamentos. Por exemplo, empresas que são socialmente responsáveis, empresas que trabalham muito a sustentabilidade, empresas que trabalham muito a questão natural, a observação de regras trabalhistas, né? Ou seja, são posicionamentos que são importantes, inclusive, para a gente decidir pelo consumo ou não daqueles produtos. E a imagem, ela vem na consequência disso, né? Porque se você tem uma imagem socialmente responsável dentro de um aspecto, de um contexto de responsabilidade social, a sua imagem sempre é uma imagem muito boa também. E, consequentemente, você vai ter uma aproximação muito grande com os formadores de opinião pública. Por isso que a comunicação externa é super bem trabalhada, investe-se milhões de reais todos os anos para que essa comunicação que chega para a sociedade chegue muito bem. É claro que existem furos, mas na maior parte das vezes as empresas que investem muito em comunicação externa conseguem ter um retorno sensacional e isso é muito importante para a gente decidir, né? Para a gente entender, até porque nós vamos ser comunicadores e como a gente já viu a questão da comunicação interna, que é uma opção importante de trabalho, a comunicação externa também é. Obviamente que você pode fazer os dois, claro, né? E ninguém espera que você não faça, mas pode ser que você seja só especializado em comunicação externa, pode ser que você seja só especializado em comunicação interna, porém, qualquer um dos dois tem como foco, na verdade, a imagem empresarial. Essa imagem empresarial, então, tem que chegar bem para os formadores de opinião pública, que são aqueles grupos específicos da sociedade que tomam decisões, né? Essas decisões normalmente são tomadas e elas são reverberadas para frente em formas de opinião. E essas opiniões é que fazem muita diferença em relação tanto a pessoas como a instituições dentro de uma sociedade. Beleza? Então, ó, sistema de comunicação externa, posicionamento e imagem da empresa na sociedade. Firmeza? Vamos nessa. Não existe um canal. Se alguém falar assim, esse canal tem que ser o melhor canal. Eu falo assim, calma. Primeiro eu preciso entender que tudo vai depender do meu negócio, da área que eu estou atuando e também do público consumidor que eu quero chegar. E tem mais um detalhe nessa questão do público, hein? Antigamente a gente apostava em públicos e normalmente a gente tinha públicos muito grandes. Faziam-se pesquisas, mas eram pesquisas feitas com muito custo, né? Só grandes empresas conseguiam fazer boas pesquisas de opinião e saber exatamente qual era o seu público.
normalmente as pequenas e médias empresas apostavam em algum tipo de público. Hoje eu não preciso disso, hoje eu tenho condição de fazer métricas que são super confiáveis nas redes sociais, nas mídias digitais em geral, para que eu consiga segmentar o meu público. Se eu consigo segmentar meu público, saber quem que é meu público, que tipo de canal que ele quer receber informação, eu consigo definir então esse canal mais correto. Então não existe um canal correto, existe o canal mais correto para o público específico e também para o negócio que a empresa está inserido, né? Para o campo de negócio em que essa empresa está inserida. Isso é importante porque a gente começa a pensar normalmente, quando a gente vai definir um canal, a gente tem que pensar nisso, negócio e público. Nós vamos ver mais para frente como é que se define negócio e público. O público normalmente a gente trabalha com personas, tal, o negócio é mais fácil a gente entender, mas antes da gente entrar na questão dos canais, a gente tem que entender, então, que não existe um canal correto, existe um mais correto de acordo com o meu negócio e de acordo com o público que eu tenho, beleza? Vamos lá. A questão importante também que eu tenho que entender, eu vou até fechar aqui a telinha para você poder se concentrar no slide. Uma questão importante também que eu tenho que sacar e levar em consideração com relação à escolha dos canais é o entendimento de que meu público é um público consumidor, né? Esse público que é um público consumidor, ele é um público que está normalmente preocupado com aquilo que ele vai fazer com relação ao dinheiro dele. Então, eu estou assim muito mais pensando que eu preciso entender essa lógica de consumo. A lógica de consumo, gente, vai se repartir muito entre necessidades fundamentais do indivíduo e também satisfações psicológicas dele. O que faz com que esse processo individual de satisfação, de diferenciação social, seja muito distinto, né? Ou seja, o consumo ele tem significados muito abrangentes. Eu posso, por exemplo, trabalhar esse consumo a partir de 4 vertentes: da economia, da psicologia, da sociologia e da antropologia, né? Para o economista, nada mais é do que um sentido utilitário, ou seja, o desejo do consumidor de possuir, né, um determinado bem específico de acordo com alguma preferência estabelecida nas leis do mercado, ou seja, oferta e procura. Às vezes eu quero um produto, se eu acho uma oferta disso, eu consumo, né? Faço o consumo disso. Para os psicólogos, porém, o consumo é uma questão muito mais de motivação, muito mais de satisfação do ego, né? Então, a gente também consome muito pela motivação de fazer o nosso ego se sentir melhor, né? Quantas vezes nós não compramos coisas que não são necessárias, né? Para os sociólogos, a questão do consumo pode ser visualizada muitas vezes, gente, sobre o ângulo eminentemente sociocultural. Então, nesse caso, a lógica do consumo vai ser avaliada sobre o padrão consumista e as influências dos sistemas políticos e econômicos, né? Ou seja, de acordo com os sistemas políticos e econômicos vigentes, eu consumo mais ou eu consumo menos. E para os antropólogos, trata-se naturalmente de uma necessidade vital do indivíduo que é levado pela natureza a satisfazer. Então, o consumo é vital ao indivíduo e ele vai ser levado pela natureza para satisfazê-lo. Então, olha só, quando a gente fala de lógica de consumo, a gente está entendendo que o consumidor recebe influência direta dos processos sociais, dos processos econômicos, processos culturais e políticos. Como que ele se comporta? Quais são os fatores que influenciam as decisões do consumidor, né? Essa lógica, então, do consumidor, eu tenho que entender essa lógica a partir, assim, de um processo que eu preciso levar em conta, que ele apoia-se numa necessidade de troca entre fornecedores, que ele está, na verdade, sob essa satisfação do ego, existe a questão das influências dos sistemas políticos e econômicos e a necessidade vital do indivíduo, né, que é levado pela natureza para satisfazer essa lógica aí de consumo. Quer dizer, tudo isso junto, na verdade, né, na junção desses conceitos, o homem consome basicamente, gente, por 2 fatores. Porque ele precisa se alimentar, senão ele morre, e porque ele busca também a felicidade. Então, basicamente, juntando aqueles 4 conceitos lá de consumo, né, a gente chega a 2 fatores importantes que estão na razão, estão na raiz daqueles 4 conceitos. É a questão do alimento e a questão da felicidade.
A mistura dessas posições, então, vai explicar o comportamento do consumidor, né? Mais fácil a gente entender isso pela lógica da alimentação e da felicidade, né? E no caso da felicidade, o consumidor dá preferência, uma busca incessante para objetos que vão lhe proporcionar o máximo de satisfação. Não necessariamente esses objetos são objetos que ele precisa, mas são objetos que trazem para ele muito mais alegria, muito mais calma. Por que é importante eu entender essa questão do consumo na questão da escolha dos canais de comunicação? Porque, obviamente, que isso tudo interfere diretamente na escolha desses canais, né? E também como que a opinião pública, que vai receber a minha mensagem, vai se posicionar diante dessa oferta de informação. Lembrando que a opinião pública ela é um mecanismo importante que rege a lógica de consumo. Então, dependendo da opinião das pessoas, você consome mais, dependendo da opinião das pessoas, você consome menos. Isso tem a ver, obviamente, com a escolha dos canais que eu vou usar. Alguns canais, porém, eles estão muito em alta por conta da tecnologia digital, né? Então, nesse caso, a gente está falando ali da questão, não existe canal correto, existe a necessidade de eu entender o negócio, existe a necessidade de eu entender o público, existe a necessidade de entender o público como consumidor. Tudo isso é lógico, tudo isso é importante. Alguns canais, porém, conseguem hoje dar mais conta dessa situação por conta da tecnologia digital. Então, vamos saber quais são esses canais e quais as características mais básicas desses canais. Lembrando sempre de uma coisa, cara. Na comunicação externa, eu estou sempre preocupado em alguns parâmetros que vão balizar a minha transmissão de informação. Então, eu estou sempre preocupado. Vou colocar aqui de volta. Sempre muito preocupado em oferecer para as pessoas sempre muita verdade, qualidade, confiança, credibilidade, clareza, um equilíbrio, rapidez na informação, rapidez na resposta, muitas vezes a oportunidade de poder oferecer uma informação de qualidade, a questão da prevenção, a questão da solução, da remediação quando acontece alguma coisa, mas tudo isso está hoje muito mais catapultado, está muito mais facilitado por conta da tecnologia digital. E na verdade, esses canais que eu vou apresentar aqui para vocês são canais hoje que estão muito em alta, porque conseguem oferecer todos esses parâmetros que eu acabei de falar para você agora, né? Esses parâmetros muitas vezes são fundamentais para que a empresa seja vista como uma empresa cidadã, como uma empresa que faz parte da sociedade de uma maneira geral. Bom, vamos lá para esses canais. Primeiro canal, né, que a gente considera são as redes sociais. E as redes sociais, é importante a gente lembrar que o conceito de rede social é da década de 60, é um conceito que apresenta, na verdade, uma junção de pessoas com interesses, com ligações comuns, que podem ter laços fortes, fracos ou intermediários, né? Quando eu tenho laços muito fortes, eu estou falando aqui de amigos ou de família. Quando eu tenho laços fracos, eu estou falando de amigos que eu conheço, de quem eu conheço, do amigo do amigo do amigo. E às vezes eu tenho laços até ausentes. Porém, em todos os casos, há sempre um relacionamento. E esse relacionamento que é importante na rede social. Quem faz rede social, quem pratica, quem é um mídia... que é um mídia social, ou seja, o cara que trabalha, que organiza, que administra a rede social, tem que estar preocupado muito antes de a questão do que vai preparar de conteúdo ou do que vai dar de conteúdo audiovisual, conteúdo de texto. Ele tem que estar preocupado que o processo todo na rede social está baseado no relacionamento, ou seja, a rede social serve para relacionar pessoas. Não serve para dar risada, não serve para xingar, não serve para ficar bravo, não serve para ficar alegre, serve para relacionar. Quando os criadores das grandes redes sociais pensaram nessas mega estruturas de redes distributivas de informação, eles estavam pensando basicamente nisso, em fazer com que a informação fosse distribuída da melhor maneira possível e fosse e voltasse. Houvesse um feedback muito grande e, nesse caso, há um relacionamento. Mais do que isso, há também interação. Então, cada um contribui com uma parte, cada um constrói uma parte.
E isso é importante. As redes sociais que existem hoje são redes fantásticas, por quê? Porque quem produz são os usuários, quem interage são os usuários. As redes só oferecem as plataformas e a tecnologia para ele fazer aquilo. No mais, quem faz tudo é o usuário. E nesse caso, quanto mais relacionamento e quanto mais interação, mais engajamento eu tenho. Aí tem uma lógica importante nesse processo. Engajamento, engajamento, engajamento é o que faz o seu consumidor chegar na sua empresa e preferir pela sua marca. Engajamento é a pessoa que está engajada. Engajamento significa você estar junto, lutar junto, participar junto. Não quer dizer que ele não possa fugir, ele pode desengatar, mas quando ele está engajado, quando ele está fortalecido por aquela ideia, ele não larga, ele troca, ele atravessa uma cidade para consumir o seu produto, porque ele se engajou naquilo, ele está muito mais focado naquela ideia. Então, rede social hoje, gente, canal externo fundamental. É impossível a gente pensar hoje numa empresa, numa organização que não tem rede social. Agora, o problema todo que eu tenho falado bastante é o seguinte: ter rede social é fácil, difícil é administrar rede social. Todas as empresas possuem redes sociais, mas difícil, nem todas as empresas, eu diria aí que 98% das empresas locais, por exemplo, não possuem pessoas especializadas fazendo redes sociais. Tem mais ou menos um entendido aqui, um carinha que é mais sacado ali, um conectado ali. Mas eles não são especialistas, não sabem fazer relacionamento, nem interação, nem engajamento. Para isso a gente precisa estudar, precisa conhecer o funcionamento de uma rede digital, precisa conhecer o funcionamento de uma rede social na sua raiz mais profunda, né? Na sua raiz mais profunda, que significa a relação entre pessoas. Se isso não for levado em consideração, você vai fazer um monte de porcaria, vai gastar dinheiro do seu cliente e não vai ter retorno, né? Então é importante a gente lembrar disso. Rede social, primeiro canal que está em alta. Segundo canal que está muito em alta, que voltou a ficar em alta, blog. Os blogs, na verdade, são canais fundamentais para as empresas que querem oferecer um conteúdo educativo e útil para seu público. Conteúdo educativo significa um conteúdo que ensina a pessoa, que educa a pessoa e, ao mesmo tempo, também ele pode ser utilitário, resolve problemas das pessoas naquele exato momento. Então, eu tenho, muitas vezes, o conteúdo educativo é quando eu ensino. Então, eu vou ensinar a pessoa a ser mais sustentável em termos ambientais. Eu consigo fazer um programa, uma campanha em que eu ensino a pessoa a recolher melhor o seu lixo, a separar seu lixo, a fazer uma horta no fundo de casa. Enfim, eu educo a pessoa a ser mais responsável e sustentável, né? Agora, eu posso ser útil também. De repente, quebra um interruptor da minha sala. Cara, que agora? Quebrou o interruptor às 7 horas da noite. Como que eu vou resolver isso? Eu entro lá no site, no blog, e eu consigo ver lá como consertar o interruptor em 3 passos. Isso é um conteúdo útil, isso é importante. Isso está normalmente aonde? Em blogs. Não está em Facebook, não está em Instagram, não está em outra rede social, está em blogs. Esses blogs oferecem, então, muito da expertise de uma empresa. Uma empresa, na verdade, ela consegue oferecer, ela consegue tirar... Gente, você imagina dentro de uma empresa quantas expertises não existem, assim, espalhadas pelos mais diversos profissionais. Se você é um comunicador e consegue reunir essas especialidades e consegue reunir essas informações e oferecer para o público de uma maneira mais segmentada e sistematizada, você começa a oferecer conteúdos importantes para ela. Agora, eu vou dizer uma coisa, qual que é o princípio fundamental da gente oferecer conteúdo educativo? Qual é o resultado importante e mais fundamental quando eu ofereço conteúdo educativo e útil? Respeito. Se a minha marca oferece conteúdo útil e educativo, ela tem o meu respeito. E tendo respeito, gente, isso é um passo para consumo. Isso é um passo para consumo, porque assim, no fundo, quem a gente respeita, a gente valoriza mais, né? Então, ou seja, quando eu, por exemplo, sou um professor que educo você, que eu te ensino a ser um bom profissional, se você considera isso importante, se você assimila esse conhecimento que eu estou passando, você automaticamente tem respeito por mim. Eu tenho por você e você também vai ter por mim. Respeito, gente, significa valorização. E no campo das organizações significa também consumo lá na frente. Então, blogs servem muito para transmitir conteúdo educativo e útil,
e para oferecer e para gerar muito respeito da parte das marcas. E-mail marketing também é um canal de comunicação externa que está chegando fortemente nos últimos tempos. Ele já foi mais mal utilizado, mas agora ele está sendo muito bem utilizado por conta da segmentação, das métricas que estão oferecendo para os administradores de e-mail marketing, os administradores da comunicação externa, informações muito mais úteis para que ele possa realizar um trabalho mais diretamente funcional, ou seja, ele vai funcionar melhor. O e-mail marketing tem um custo muito baixo, tem uma relação direta com o consumidor se ele for muito bem montado. E, gente, o e-mail marketing gera muito a formação de leads, ou seja, leads são aquelas listas de contato dos públicos de alto interesse da empresa, né? Então, os leads são as pessoas que eu preciso ter quando eu vou oferecer um produto, quando eu vou fazer o lançamento de um produto. O e-mail marketing é muito bom para gerar isso. Normalmente, o e-mail marketing vai com algumas iscas, com alguns gatilhos importantes que fazem com que esses consumidores sintam-se atraídos pelo meu produto, ou então pela minha empresa, ou então pela minha marca. Saber trabalhar o e-mail marketing é uma arte, existem cursos de especialização só focados em e-mail marketing, e isso tem sido hoje um canal de comunicação externa muito alto, muito forte, muito bom para as empresas, para conseguir público consumidor. Um outro canal de comunicação externo que também já foi muito mal falado e dá arrepio na gente é o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. Mas hoje, gente, a gente tem visto uma volta importante do SAC, especialmente nas grandes empresas, porque elas estão utilizando corretamente o SAC. A gente tinha aquelas tranqueiradas antigamente, né, de serviço de atendimento ao consumidor sendo feito apenas para cumprir tabela, apenas para cumprir legislação. Então as empresas faziam de qualquer jeito, elas não estavam interessadas em ajudar, elas não estavam interessadas em ser uma voz ativa, elas não estavam interessadas em ser uma pessoa amiga do seu lado. Hoje é o contrário, hoje as empresas lutam para ter um bom saque, para ter um bom serviço de atendimento ao consumidor, seja ele pelo e-mail, pelo telefone ou pelo chat. Por quê? Porque as empresas dão suporte no pós-venda, especialmente, gente, no pós-venda, que é o mais importante, porque é a partir do princípio que você a pessoa consumir, seu trabalho não acabou, seu trabalho ainda tem que acontecer no pós-venda. Então, se a pessoa comprou o seu produto, você precisa saber como que ele está lidando com esse produto. E a comunicação tem que favorecer esse processo. Então, ele dá suporte. Ele cria os e-mails, ele cria os telefones, ele cria os chats, ele faz com que os seus clientes se convertam também muitas vezes em defensores da marca, quando ele percebe que você está perto dele, quando ele percebe que você oferece para ele um suporte, está perto, ele está dizendo assim para você, a empresa está dizendo assim, cara, tudo bem você comprar esse produto, ele é caro, mas olha, eu vou estar do seu lado, eu vou fazer cada centavo seu valer a pena. Isso é o saque. Nas grandes empresas hoje, um dos maiores salários está localizado no saque. Por quê, gente? Porque são pessoas altamente capazes, profissionais, jornalistas, publicitários, RPs, que estão trabalhando na relação direta com o consumidor. Porque são profissionais, sabem fazer comunicação e sabem responder questões importantes quando esse consumidor pergunta. E sabe também, principalmente, dar esse suporte quando ele precisa. Firmeza? Saque. Fundamental. Vamos lá. Audiovisuais em geral. São narrativas por imagem e som, gente. Olha só, hoje em dia a gente tem falado bastante em um termo chamado branded content, né? Esse branded content, na verdade, é o que a gente... É quando a gente conta, a gente faz um trabalho de narração, né? De narrativas em que a empresa vai ser levada para o consumidor a partir de uma narrativa diferente, de uma ótica diferente, né? Então, hoje em dia, não estamos mais fazendo propaganda ou anúncios ou informações interruptivas. Ninguém mais aguenta ser interrompido, né? Ninguém mais gosta de propaganda, de comercial, de anúncio comercial. A gente gosta de poder consumir o produto no tempo que eu quero, sem ser interrompido por ninguém. Muitas vezes, para a gente poder escapar disso, as empresas entenderam já esse processo. O que elas vão fazer? Elas vão criar peças que são muito mais próximas
dessas narrativas que nós já estamos acostumados, das séries, dos filmes, né, das novelas, das histórias em quadrinhos, das histórias em geral. Por isso que as narrativas por som e imagem são hoje um dos canais mais importantes para que a empresa leve a sua marca para frente. Ou seja, são os produtos audiovisuais que possuem uma conexão direta com a realidade do consumidor, como eu falei, porque está muito mais próximo do que ele já está consumindo. E, gente, audiovisual gera muita empatia, muita emoção. Nesse caso, eu estou falando de vídeo, eu estou falando de fotografias, eu estou falando também de podcasts, né? Então, hoje em dia, uma empresa que possui um rol de serviços audiovisuais, um rol de canais audiovisuais, são empresas que conseguem fazer uma comunicação muito forte, muito pesada, muito atrativa e muito concreta com o seu consumidor. Então, audiovisuais também compõem aí um conjunto de canais de comunicação externos muito importantes. Outra coisa, os chamados fóruns de discussão. Nesse momento aqui, o que eu estou fazendo? Favorecendo o fluxo de informação que vem da base para cima, né? Ou seja, o canal ascendente, um fluxo ascendente de informações. Eu estou dando voz para o consumidor também opinar sobre o meu produto, também dar informações importantes do meu produto, também dar um retorno para a qualidade daquilo que eu estou oferecendo. Identifica necessidades, identifica problemas. Esses fóruns de discussão são hoje cada vez mais frequentes. Você é chamado a todo instante a fazer uma participação em pesquisas, em fóruns, em debates, em mesas redondas. Muitas vezes para quê? Para que a empresa saiba o que você, consumidor, está pensando, o que você quer e qual foi a sua experiência, qual foi o seu X, né? A sua unique experience sobre aquele produto que você consumiu. Nesse caso, a gente tem sempre pessoas também muito bem profissionais, são profissionais que estão capacitadas para fazer esses fóruns de discussão, para serem mediadoras desse processo. E a assessoria de imprensa, que é também hoje em dia um trabalho que gera muita credibilidade. A assessoria de imprensa é uma forma de comunicação externa. Nesse caso aqui, é a única forma de todas que eu estou falando aqui, que é a mais especializada em termos profissionais. Por quê? Porque ela é feita por jornalistas, né? Ou seja, a assessoria de imprensa é uma atividade jornalística e é necessário que isso aconteça por conta da questão do trato noticioso, né? Ou seja, a base da assessoria de imprensa é trabalhar com notícias, e notícia é matéria-prima do jornalismo. Nesse caso da assessoria de imprensa, feita por profissionais capacitados, normalmente as informações geram muita mídia espontânea, geram muita credibilidade e conseguem fazer uma formação de imagem empresarial muito boa, porque você assume um espaço de alta credibilidade nos veículos jornalísticos. Estar no espaço publicitário é uma coisa, estar no espaço jornalístico é outra, tem outro valor. Por quê? Porque o espaço jornalístico tem muito mais credibilidade. Quando eu falo credibilidade, eu não estou falando numa visão mais pejorativa, não é isso. A questão é que o espaço publicitário ele é pago. E quando você tem um espaço pago, você obviamente coloca o que você quiser ali. Na questão do espaço jornalístico, não. Você passa pelo crivo de uma redação, você passa pelo crivo de jornalistas. E se essa informação for para frente e chegar até o consumidor, esse consumidor entende essa informação, entende a marca, entende a organização de uma forma muito mais diferenciada, de uma forma muito mais positiva. Então, a assessoria de imprensa é hoje um dos canais de comunicação externos mais importantes e que tem mais evolução apontada aí pelos especialistas. E por fim, gente, também importante a gente entender que todos os canais digitais que acabam chegando até o consumidor de uma forma inesperada, mas também segmentada e às vezes não só inesperada, mas também roteirizada, né? Ou seja, você vai ter sempre uma rotina também envolvendo isso, roteirizada não, rotinizada, né? Ou seja, você vai ter uma rotina na entrega dessas informações. Esses canais acabam sendo muito valorizados dentro das empresas. Aí eu estou falando dos das newsletters, dos infográficos, dos papers, dos cartazes, os banners,
Ou seja, aquilo que gera presença, quando eu menos espero, eu recebo uma newsletter, quando eu menos espero eu recebo um infográfico da minha empresa. Infográfico falando o quê? Várias informações desde informações úteis, educativas, informações inspiracionais, culturais, jornalísticas, enfim, tudo que é informação e que eu consigo gerar, né, que eu consigo gerar uma relação direta com o meu consumidor. Então, gente, olha, esses canais que eu passei para vocês são hoje os que estão em alta. Obviamente que eu tenho outros canais de comunicação externos, existem várias possibilidades de trabalhar a comunicação externa, mas esses que eu acabei oferecendo para você aqui hoje são os canais mais específicos que no decorrer da faculdade também você vai ter uma experiência específica com quase todos eles, né? Seja na produção, seja no planejamento, seja na avaliação. Então isso vai ser importante, mas agora você já sabe que esses canais são os que mais estão em alta, os que mais estão gerando, na verdade, retorno em termos de comunicação externa e de formação de imagem empresarial. Beleza? Gente, aulinha de boa para a gente falar sobre os canais de comunicação externas e o canal de comunicação externa. Eu espero que você tenha gostado e a gente continua então nessa toada na próxima aula. Grande abraço para vocês. Valeu!